Sejam bem-vindos, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma noite estamos aqui reunidos para o nosso momento de estudo bíblico. Hoje, dia 9 de novembro de 2021, eu sou o pastor Erison Ferreira, pastor das congregações Cristo para Todos em Campo Grande, também auxiliando o trabalho nas congregações Cristo em Duque de Caxias e Castelo Forte em Campos Elíseos. Hoje, terça-feira, nós sempre abordamos o tema de doutrina. Tá? E esse mês de novembro é o mês em que a Igreja Luterana ela se dedica para meditar em temas em torno da mordomia cristã. E nós queremos, nesse dia, então, fazer essa meditação. Não pretendemos encerrar todo o assunto por hoje, né, mas vamos seguindo dentro do nosso tempo regular. Aquilo que avançarmos, ótimo. O que faltar, a gente completa na próxima semana. Como é bom e agradável podermos reunidos agradecer ao nosso Deus, invocar a sua presença. Por isso que nesse momento de início de estudo, nós queremos invocar o santo nome do Senhor, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Santo Deus, a Ti nos colocamos, em Tua presença nos colocamos em humildade, convocando, Senhor, que se faça presente, segundo a Tua promessa, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali sabemos, Senhor, que Tu te fazes presentes. Agradecemos pela proteção ao longo desse dia e pedimos a sabedoria no uso da Tua palavra e na meditação, onde queremos aprofundar, Senhor, a nossa consciência e o bom servir, motivados pelo Evangelho e a graça de Cristo. E é em nome dele que aqui nos dirigimos, reunidos, para te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje aqui estamos com o Senhor José Bonfim, também estamos aí com a família do nosso irmão Francisco, Valéria e suas crianças até o presente momento. E nós queremos dar sequência ao nosso estudo, olhando, como aqui apresenta a nossa tela, estudo sobre mordomia cristã. Queremos convidar a nossa irmã Cláudia para cantar para nós aí conosco o hino Como é Bonito o Senhor, o hino 141 do Inário Luterano. Contigo, Deus.
Obrigado, Cláudia. Muito bem. Olhando para o nosso tema, né, o que é mordomia? Aí eu deixo a pergunta com vocês. O que é mordomia para vocês? Mordomia. Mordomia está ligada à gestão, né, à administração do que Deus nos concede, né? Exatamente. Usar a serviço dele, do reino, né? Isso. Muitas vezes nós ouvimos, né, a palavra mordomia. Nossa, né, Gabriel gosta de muita mordomia. Né? Gabriel gosta de muita mordomia. Né? Muitas vezes essa palavra ela é usada no nosso dia a dia para apontar aquele sentimento de acomodação, né, e de ser servido. Né? Alguém que quer tudo à mão. Né? E falar assim de que o cristão gosta da mordomia pode trazer essa conotação errada, né? De que o cristão é aquele que senta ao banco e espera que tudo lhe seja trazido à mão, né? De que tudo, como diz, né? No hino nacional brasileiro, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? A mordomia, muito bem colocado pelo seu Francisco, ela move, né, a nossa reflexão para a ação do mordomo. Tá? Então, mordomia está ligado à condição de que somos, tá, chamados para ser mordomos do Senhor, aonde quer que Ele nos ponha. Tá? E o mordomo é aquele que serve na casa. Tá? Ele serve na casa do dono. O mordomo ele administra todas as coisas. E embora tudo passe pela mão dele, o conhecimento dele, ele não é o fiel proprietário daquilo que ele administra. Né? Então, isso é um tema que nós entendemos dentro da igreja cristã, que nós somos chamados por Cristo, né, para sermos despenseiros, né? Despenseiros da sua graça. A palavra despenseiro já não se usa tanto mais, né? Despenseiros é aquele que cuida do almoxarifado, ou aquele que cuida da despensa da casa. Né? Então é aquele que sabe também onde estão as coisas e que oferece a nutrição, o alimento, para que seja preparado, produzido dentro do lar. Então nós todos, né, pelo batismo, somos mordomos do Senhor. E aqui então o nosso estudo vem dizer, né, mordomia é uma atividade livre, alegre e responsável dos filhos de Deus. Tá? E da família de Deus, a igreja. Né? Uma atividade livre e alegre. Tá? Nós somos chamados para viver essa mordomia em plena liberdade que temos em Cristo Jesus. Tá? Há uma liberdade nesse sentido. O Senhor não nos cobra no sentido de sermos punidos caso deixemos de ser bons mordomos, tá? Ou fiéis mordomos. Não recebemos essa punição, como a palavra no Antigo Testamento aplicava muitas vezes quando alguém quebrava alguma das leis, algum dos mandamentos. Tá? Temos essa liberdade em Cristo Jesus. A mordomia é algo para ser feito dentro de um serviço de alegria. Estarmos felizes pela oportunidade ou pelos lugares onde o Senhor nos coloca para servirmos. Né? Pois aquilo que fazemos, não fazemos em nosso benefício, mas para a honra e glória dele mesmo. E é algo que deve ser feito também com responsabilidade. Por quê? Porque não estamos, quando falamos, né, de mordomia no reino de Deus, não estamos falando de servir segundo os nossos próprios interesses, mas estamos ali como um outro atributo, ou um outro sinônimo também para o serviço cristão, que nós somos embaixadores. O que faz o embaixador? Né? Ele age em nome do seu país, né? Ou da autoridade máxima do país a que ele pertence. Nós falamos em nome do nosso Senhor, nós servimos em nome do nosso Senhor, para que através das nossas ações, do nosso testemunho, Deus, né, Cristo seja reconhecido, e não necessariamente nós. Né? Então esse primeiro ponto aí de introdução. Ainda mais um pouquinho sobre introdução, deixa eu sair aqui da tela.
Mordomia é a atividade livre, alegre e responsável do Filho de Deus e da família de Deus, e como resposta ao amor de Deus em Cristo, na administração de toda a vida e recursos da vida. Tá? Que a gente está indo já para um tema mais abrangente. Tá? Ser mordomo não significa ou não está limitado apenas em servir na igreja, como algumas vezes pensam. Tá? Não, serviço, ocupar-me com o templo, ou ocupar-me com o reino de Deus é me ocupar... Perdão. Ocupar-me com o reino de Deus é me ocupar com o culto e as ofertas no culto. Não. Tá? Ocupar-me com a mordomia cristã é me ocupar em 100% da minha vida como uma resposta ao nosso Deus. Uma resposta de alegria, de amor, de liberdade e de responsabilidade. Tá? Eu sou mordomo do Senhor não apenas durante 1h30 que acontece o nosso culto ou no domingo, mas durante 7 dias da semana, 24 horas por dia. Tá? Tudo que eu faço, aonde eu estiver, faço nessa liberdade de saber que é Deus quem administra a minha vida. Ou pelo menos deveria ser, né, nesse sentido. Vamos lá. De uma maneira agradável a Deus, em parceria com Ele. Tá? Eu não ajo em vontade própria. Voltada para o propósito maior, que é glorificá-lo. Glorificá-lo. Calma aí. Pelo fazer discípulos de todas as nações. Glorificá-lo pelo fazer discípulos de todas as nações. Qual é o propósito final do nosso serviço, né, ao Senhor? É atender aquela demanda que Ele nos dá lá no texto de Mateus 28, 19 e 20. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Esse texto não está aqui disponível no slide, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. De Jesus. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Então, essa é a primeira parte. A outra é saber de que nós não fazemos isso sozinhos. Lembrem que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós vivemos constantemente na companhia do nosso Senhor. E o nosso serviço é trazer pessoas diante de Cristo. Mas toda a nossa ação deve estar voltada nesse ato, nessa intenção de discipular. Isso é algo que a gente pode falar isso mais à frente. Eu até deixo isso aí para vocês, para a gente ir refletindo. Toda a nossa ação deve ser voltada na intenção de discipular? Ou nós podemos encontrar outras maneiras ou outras satisfações enquanto servimos ao Senhor? Então é bem importante isso aí. A obra do discipulado, de trazer novas pessoas a Cristo, é algo que demanda da nossa força e habilidade, ou há uma outra força e ação agindo junto conosco, enquanto falamos, enquanto servimos. Aqui é um ponto para a gente pensar também. Mordomia, portanto, deixa eu tirar de novo aqui. Mordomia é, portanto, a tarefa de administrarmos nossas vidas, incluindo os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Isso eu citei rapidamente no culto no domingo. Quais são os recursos que Deus coloca em nossas mãos? O nosso próprio corpo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo para servir e proclamar as boas novas, e as virtudes deste Deus que me chamou das trevas para a sua luz. Então, o meu corpo deve ser um instrumento útil para esse testemunho. O meu tempo. O tempo hoje é algo tão precioso, escasso, algo que se busca saber administrar bem. O meu tempo é algo que deve ser utilizado para o meu Deus. Tudo o que eu faço. Os meus dons, habilidades,
Né? Aqui apenas para a gente lembrar e agradecer, mais uma vez aqui, né, a habilidade do Gabriel. E eu percebi lá o quanto ele ficou desesperado no domingo, porque algumas coisas travaram no meio do caminho, né? E ele ali, com o seu dom, que é esse de lidar com a tecnologia, de lidar com a máquina e de se pôr disponível. Quem assistiu o culto, tentou assistir o culto no domingo, viu que a câmera do pastor ficou meio que ficou travada, né? Eu acho que o Gabriel percebeu isso lá também. A câmera estava travada, é a câmera que eu uso aqui em cima. Na hora que mexeu a conexão, ela perdeu o sinal e não voltou, né? Então ficou ali a câmera do altar, ficou só o altar ali vazio, né? E no final a gente teve aquele probleminha com o uso dos direitos, né? Que a gente acabou colocando uma música, um clipe, né? Que tinha copyright, né? Direitos vedados, e aí a gente não sabia, acabou colocando e teve esse empecilho, caiu a live, né? Mas é isso, de se colocar à disposição. Eu achei muito, muito bonito, assim, e a atitude de disponibilidade. Isso é algo que a gente sempre elogia e incentiva, né? Estar disponível. Como é que eu sirvo ao Senhor? Estando disponível. Deus sabe como Ele precisa de nós, né? E dos diversos dons, não há um maior ou menor, né? Ele é importante à medida em que ele está disponível para servir ao nosso Deus em seu reino, né? Então, continuando aqui, usando nossos bens, né? Usando os nossos dons e também usando os nossos bens, né? A gente pegar, por exemplo, aqui, me permite de novo, né, Gabriel, pegar o seu exemplo. O Gabriel, né, vai pensar assim, poxa, eu não tenho salário, eu não trabalho, não tenho um salário, então eu não tenho propriedades, eu não posso ofertar para o Senhor. Está aí o exemplo. Ele ofertou, né, do seu tempo ali para prestar atenção no trabalho, né, da transmissão do culto, ocupado com o áudio, tá legal, não tá legal, vou lá, pergunto para a mãe, trago, boto o fone aqui do lado, quero fazer o melhor, né? Quero fazer o melhor. Que as pessoas possam ter essa experiência do culto como eu tive, né? No melhor que eu puder fazer. O tempo dedicado, os dons que eu já falei, né? E o próprio corpo. A gente não tem como trabalhar fora do corpo, né? Não tem como estar em dois lugares. Então é o nosso corpo a serviço. Então percebe, de uma pequena ilustração, um pequeno exemplo, né? De 4 áreas que eu poderia estar falando de oferta, 3 ele já está atendendo, né? E é isso, e é fazer isso tudo dentro da liberdade com alegria. Tá? O propósito de dar continuidade ao plano da salvação, no sentido de alcançar ainda, né, aqueles que não foram salvos. Bom, falando também de parceria. Parceria na mordomia. Né? Colocando aqui, no cantinho aqui. Mordomia bíblica é uma parceria com Deus, né? Como membros da família de Deus, aos cristãos, é dado a tarefa e o privilégio de administrar as coisas que pertencem à família de Deus, né? Como membros da sua família, somos parceiros no plano divino de salvar pessoas. Já tinham pensado sobre isso, esse conceito de sermos parceiros de Deus? Podem falar. Senão eu fico falando sozinho muito tempo. Seu Bonfim, por favor. Tem que abrir o seu microfone. Seu microfone está fechado. Não. Aí. Okay. Agora sim. Bem, com relação ao termo bíblico mordomia, entendemos que ser mordomo é um cargo altamente especial, porque ele goza de uma absoluta confiança do titular do patrimônio ou a quem ele serve. Essa confiança, muito nobre, obriga que ele seja fiel no cumprimento, na preservação do patrimônio do proprietário da casa, até mesmo da saúde do proprietário. Ele é um apoio logístico, digamos assim. Tá?
E com relação ao último apontamento que o senhor fez, eu lembro de uma frase que eu tenho com relação à parceria de Deus com a mulher na criação da humanidade. A mulher é uma parceira de Deus na criação humana, né? Assim como os líderes pastorais na preservação da vida eterna, né? O médico, que é o mordomo de Deus, na tentativa de preservar a vida. Então, por aí a gente vai entendendo o que é nobre, é bonito, né? E nós somos responsáveis até pelo nosso próprio corpo, como mordomo de Deus. Porque o nosso corpo não nos pertence, ele pertence ao Senhor, Jesus Cristo. Ok? Ótimo. Tá. Francisco, gostaria de complementar? Valéria? Eu acho que a fala do irmão aí... sintetizou tudo, né? Foi bem ampla, né? Já conseguiu, é difícil até acrescentar. Isso, né? Acho que foi boa mesmo, né? Porque ele fala dessa mordomia, dessa parceria no sentido mais individual, no aspecto do cuidado pessoal, né? E também dessa parceria dentro das vocações, né? Bonfim trouxe 2 exemplos, né? O médico, ele é aquele que cuida da nossa vida, né? E na necessidade, digamos, de saúde, bem-estar, nós oramos sempre ao Senhor e temos feito isso, por exemplo, né? Recentemente nos nossos cultos temos feito isso, de pedir por aqueles que estão enfermos, né? A recuperação, e sabemos que é Deus, em última instância, quem cuida e sustenta a nossa vida, né? Mas ele se vale dos médicos, do conhecimento médico, né? Do aparato tecnológico que estão a serviço médico, para nos oferecer o melhor cuidado possível dentro, né, das limitações humanas. Então, um médico é alguém que, de fato, no hospital, a gente fala assim de pessoas que ocupam função de grande importância, né? Na justiça temos o juiz, o magistrado, né? Temos no hospital é o médico, a última palavra praticamente é a dele, né? Em todos os procedimentos, né? Então, ali ele tem esse lugar de grande responsabilidade, e quando um médico sabe que o seu fazer, né, acontece dentro da permissão de Deus, né, ele pode trabalhar de certa maneira, até posso dizer isso assim, mais sereno, né? Faço o que estiver ao meu alcance até aqui. A partir daqui, entrego aquele que é o Senhor e doador da vida, né? Médicos que conseguem colocar, né, articular bem a sua espiritualidade dentro também da sua vocação, do seu trabalho, né, adoecem menos por esse sentido, né? Tem todo médico, como ele sabe muito sobre o corpo, né, sobre os sentidos e ali os instrumentos que mantêm e sustentam a vida, corre o risco de trazer aquela arrogância, aquela presunção de que é ele quem determina, né, o momento de viver e deixar de viver, né? E não é, né? Mas eu trouxe exemplos muito bons, ou seja, todas as nossas vocações, pegando o médico, pegando o pastor, os professores, todas as nossas vocações, o lugar que nós estamos. Eu ali sou um mordomo do Senhor, para servir a um outro filho, uma outra filha do Senhor, né, em nome dele. Muito obrigado. Deixa eu voltar aqui. Então, a mordomia, né, é uma parceria com Deus. Como membros da família, aos cristãos é dada a tarefa e o privilégio de administrar as coisas pertencentes à família de Deus. E como membros de uma família, somos parceiros no plano divino de salvar o mundo. Tá? Aqui é um texto bíblico para nós darmos uma olhada. Tá? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Deixa eu me posicionar aqui embaixo. Aí eu começo a leitura. Tudo isso, diz o texto, tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele.
E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta, que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. O apóstolo Paulo, então, na carta, nessa segunda carta aos Coríntios, está trazendo a importância, né, do trabalho de mordomia que acontece no seio da igreja, né, para o mundo, de comunicar o Evangelho. E isso se dá por meio de Cristo Jesus. Tá? É em Cristo que Deus nos traz, nos acolhe para dentro da sua família, nos capacita de novo através dos seus dons pelo Espírito Santo e nos envia para falar, para nos encontrar e para fazer a sua vontade diante de outras pessoas. Né? João 15, 16. Né? Aqui o aspecto do chamado. Quem escolhe ser um mordomo do Senhor? Né? Não fomos nós, mas aí diz o texto lá de Jesus, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Aqui um aspecto muito importante do que o senhor Bonfim também já deixou na sua fala anterior. Né? De que a grande alegria nesse sentimento de mordomos, né, de Cristo, mordomos pela fé, é que ao mordomo, quando alguém é escolhido para ser mordomo, demanda uma confiança do seu patrão, né, do seu contratante. Nesse caso, Jesus aqui traz para nós uma palavra de conforto, de consolo, de alegria. Não fomos nós quem escolhemos servir a Ele. Antes, Ele nos escolheu, nos chamou para pertencermos à sua família, né, e nos capacita para tal. O Evangelho, quando Jesus está falando aqui, está chamando primeiramente seus discípulos ali, os 12, mas essa palavra se estende para toda a cristandade. Que esta escolha para servir no seu reino, essa escolha para dizer, eu aceito o Senhor, não é algo que vem de nós. Né? Não é uma obra interna, uma escolha, uma vontade inclinada, né, para Deus. Mas é antes de tudo, uma escolha de Deus que vem ao nosso encontro. É um privilégio poder servir e sentir-se parte desta família. Faz sentido, Valéria? Totalmente, pastor. É o cargo de confiança, né? É um cargo de confiança. Até que entre nós, homens, né, as autoridades chamam alguns para exercer o cargo de confiança, né? Sim. Então é uma grande honra a gente ser chamado por Deus para exercer um cargo de confiança, ou seja, ser mordomo, né? Na obra dele. Isso aí, né? E aqui, né, a gente tinha começamos a conversar num outro encontro, né, nesse sentido de predestinação. A gente tinha que tocar nesse ponto aqui. Essa palavra de Jesus fortalece, né, essa compreensão de que não somos nós que o escolhemos, Ele de antemão nos tem escolhido e nos tem chamado para servir no seu reino. Né? Vamos aqui. Visto que a mordomia se origina e se centraliza nas ações de Deus, a explicação de Martinho Lutero dos três artigos do Credo Apostólico serve como um esquema adequado para explorar o significado e a natureza da mordomia bíblica mais profundamente. Né? Então vamos aqui dar uma olhada no que Lutero coloca acerca do credo. Né? Então ele coloca aqui para nós: creio em Deus Pai, o Criador. Né? Também acrescenta: eu creio
em Deus Filho, o Redentor. E eu creio em Deus Espírito Santo, o Santificador. Né? O que nós aprendemos aqui? Na lição que nós conversamos acerca de Deus, né? Quem é o nosso Deus, nós entendemos que em nenhum momento esteve apenas o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo agindo em uma dessas tarefas que nós ressaltamos no credo apostólico, né? Ou no credo cristão. Mas lembrar de maneira mais sistemática, né? Que Deus está presente desde a criação, como nosso Criador e sustentador da vida, né? Ele está agindo na nossa redenção através do sangue de Cristo, o Filho, né? Que morreu na cruz, e é Ele quem sustenta-nos nesta caminhada, nessa mordomia, nessa motivação, né? Pela fé, através do Espírito Santo. É Deus Espírito Santo quem nos acompanha. Né? Em todas essas classificações, sempre é Deus à frente e na sustentação, né? Tanto da vida, quanto da redenção, quanto da santificação. Tá? Então, o primeiro artigo aqui, para a gente dar uma olhada. Deus, Criador e Proprietário. Tá? Deixa eu baixar aqui. Lutero traz uma explicação. Vamos dar uma leitura aqui. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos. E ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecê-lo. Bom, olhando aqui para essa explicação que Lutero nos traz, nós vemos na primeira parte dessa explicação, quando nós dizemos, né, eu creio no Deus Todo-Poderoso, né, Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Reconhecer que este Deus, né, é responsável pela formação do mundo em toda a sua complexidade e nos mínimos detalhes. E mais, Ele é aquele que sustenta a vida em ordem, apesar das nossas ações, né, das nossas infrações dentro dessa ordem, né, da criação. E aí Lutero vai dizendo aqui, descrevendo esse cuidado de Deus, como ele acontece em nossas vidas, desde o calçado, a comida, o abrigo, o alimento, a proteção, né, em torno da família, o desenvolvimento em todas as áreas da vida. Ele diz, tudo isso é providência divina. Alguém quer falar? Sem querer. Não, tranquilo. Tudo isso é providência divina. E aí entra aqui na parte já, mais na segunda parte, deixa eu tentar marcar aqui para vocês. Aqui. Nessa parte. E tudo isso faz. Né? Por que Deus faz todas essas coisas? Né? Somos nós quem movemos, ou de alguma maneira agimos para que ele seja bom? Não. Né? Lutero vai escrever isso no Catecismo e diz assim, não, o que ele faz não por mérito de nossa parte, mas porque ele é bom. Isso procede do seu coração, é da sua vontade. Assim cuidar de toda a vida que ele primeiramente criou e que assim deseja sustentar até o dia derradeiro. Né? Tudo isso ele faz, nada de minha parte, mas por sua bondade e misericórdia. E aí Lutero vai dizer, bom, se tudo isso Deus faz por mim, né, e continua fazendo apesar da minha, muitas vezes, arrogância, ignorância ou rebeldia,
Eu não quero, agora que eu sei disso, eu não quero mais agir como um ignorante rebelde. Porque eu já sei, né? Eu tenho conhecimento e sei que, a gente vai falar no próximo, que a fé me sustenta nisso. Por isso eu quero dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer. Percebe? Não sou eu quem capturo a bondade de Deus em meu benefício. Mas é porque eu me reconheço alguém que foi alcançado por ela. Eu agora vou servir em alegria, em liberdade. Né? Ele vai continuar sendo Deus, continuar sendo bom, ainda que eu não retribua na mesma medida. Mas se eu sei que Ele é assim, eu não consigo. Eu não consigo agir de outra maneira. Né? E isso é movido pelo Espírito Santo. Continuando aqui. Se vocês quiserem interromper em algum momento, pode falar, gente. Tá? Um dos aspectos fundamentais da mordomia cristã, então, é a compreensão de que tudo o que existe pertence a Deus. Isso nós comentamos um pouquinho no culto desse final de semana. Pastor, Pois não. alguém pode informar alguma coisa neste mundo, seja material, que não provenha da natureza, que foi Deus que criou a natureza? Não existe um palito, não existe um fio de cabelo, não existe um sapato, um carro, uma locomotiva, nada. Não existe um botão que não provenha da natureza, e a natureza provém de Deus. É interessante isso. Ninguém consegue dizer, isso aqui não tem nada de natureza. Tem. Sempre tem. Seja como matéria-prima, seja como artefato pronto. Mas Isso. Tudo provém da natureza e, consequentemente, de Deus, nosso Pai Celestial. Isso mesmo. É verdade. A matéria-prima utilizada para criar algo já vem do que já está pronto por Deus, já está feito. Né? E a própria inteligência para transformar, né, para utilizar a matéria-prima para formar alguma coisa, a própria inteligência é uma doação de Deus. Né? É doação de Deus. Então ele trabalha tanto na matéria-prima quanto o manufaturamento, ou seja, o homem com a sua sabedoria e a dominação dos recursos, né? O maquinário, os elementos químicos, ele promove transformação. Né? E isso, né, no nosso caso aqui, tendo essa consciência de que tudo provém do Senhor, a nossa relação com as coisas do mundo, eu penso, ela é diferente. Ela acaba se tornando mais leve. Né? Diferente daquela consciência, como Jesus até mesmo ele admoesta na parábola do agricultor, né? Que ele chama o agricultor louco, né? Produziu, construiu celeiros, abrigou tudo, estava tudo cheio. Não tem como eu não imaginar isso, o texto não fala, mas quando ele fala assim, regala-te, ó minha alma, né? Descansa, porque agora come, bebe, descansa, né? Eu não consigo pensar, não sei vocês, mas aí acho que travou aqui alguma coisa. Isso, calma aí. Pronto, agora voltou. Não consigo pensar de outra maneira, senão esse homem lá na frente da sua varanda, né? Aquelas casas coloniais do nosso país, sentado lá à frente da varanda com uma taça de vinho, né? Descansando assim à tarde, agora descansa, minha alma, desfruta, né? Tudo é teu, né? Conquistou, tudo é seu. E aí Jesus fala assim, tolo, esta noite pedirei a tua alma, né? E tudo que você aí juntou, né, vai ficar para quem? De que te servirá? Se você não der atenção e não investir no lugar certo, né? Não reconhecer a quem pertence todas as coisas, né? Essa noite tomarei a tua alma e o que tens precisado. Para que, né? De que vale tudo isso? Né? Que vale? Então, sim, se o Senhor pode nos dar maravilhas, riquezas absurdas, né? Mas que nós sejamos gratos, né? Que nós saibamos administrar. O Senhor colocou na minha mão, não para que eu me envaideça, mas para que eu sirva, e sirva bem, né? Para que eu administre bem. Né? Os filhos que Deus me deu,
Não é para que eu os explore, não, mas para que eu possa auxiliar na educação, na instrução, no desenvolvimento dessas pessoas, né? Pois eles, em última instância, não são meus, pertencem a Deus. Né? Então, Pastor, de refletir. Sim. Complementando, o próprio credo apostólico, né, e também o credo niceno, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Exatamente. Né? Entender essa propriedade maior, né, que pertence ao Deus. Salmo 24:1, né, o salmista nos escreve bem claro, lá no início do Salmo, é o título do Salmo, né? Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Aqui é na leitura na tradução mais popular. Né? Mas tudo o que existe no mundo pertence, tem um proprietário, tem um dono. Se eu vou fazer uso, eu preciso pedir licença. Né? Assim ensina a boa educação. Né? Algo que não é seu, você chega e pede licença. À medida que aquilo é cedido para você, faça bom uso. Verdade. Salmo 50, versículos 10 e 11. Né? Diz assim: pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Nesse salmo a gente pode entender assim, se todas as coisas são de Deus, a nossa oferta para Deus, nesse sentido, em certo momento ele faz essa admoestação, né, ao povo no Antigo Testamento. Dizer assim, olha, vocês acham que estão me prestando um favor fazendo sacrifícios? Eu não preciso disso. Se eu quisesse os animais, tudo isso é meu. Eu não dependo das ofertas de vocês para que eu exista e para que eu me satisfaça. Né? Quando sacrificavam animais assim pelo dever de obrigação, sem um reconhecimento no coração, não, estou oferecendo, aí eu oferecia qualquer coisa para o Senhor. Né? Falei assim, peraí, a oferta é algo, né, que mexe além desse produto que você está trazendo, que é meu. Então, faça um bom uso, né? Ofereça de coração, reconhecendo que tudo sendo meu, eu deixo você usar. Quer falar? Alguém quer falar? É uma passagem bíblica, me parece que, desculpe se eu estiver errado, se é Deuteronômio ou Isaías. Quem deu alguma coisa a Deus que pretenda retribuição? Essa é uma passagem bíblica para reflexão, né? Sim, é em Crônicas, né? Nesse sentido. De você achar que você pode devolver alguma coisa para Deus. Não, você não devolve nada. É dele. Não é algo que é posse, né? Tua posse, e agora você vai devolver como se estivesse prestando um favor para o Senhor. Né? Os textos aqui nos levam a refletir sobre isso. Deus aceitar é um exercício para... Pode falar. Pode falar. Que Deus aceitar da gente é um exercício para a gente, de humildade, para aprender a nos colocar no nosso lugar, na verdade, né? Isso. Compreender tudo que Ele nos dá e as oportunidades todas que Ele nos dá, né? A cada momento. Cada folha de ar que a gente tem, né? A gente tem que agradecer a Deus. Tem um outro. Não precisar, ele só nos concede essa oportunidade. Tem um outro estudo que a gente faz, né, sobre esse mesmo tema de mordomia, em que a gente pega alguns exemplos de ofertas que acontecem na Escritura. Né? E aqui, só rapidinho assim, a gente lembra aquele contraste entre a oferta de Abel e de Caim. 2 irmãos. Né? Fazendo ali logo no início da criação, né, oferecendo cada um daqueles, né, na sua área, daquilo que produzia, levar a oferta ao Senhor.
E recentemente aquela novela que a TV Record, né, tá produzindo, ela buscou ilustrar isso, como que fica, porque o texto é meio vago, né? Diz assim, olha, e Caim ofereceu a oferta daquilo que ele produzia, que ele era agricultor, e Abel pegou das suas ovelhas, né, do seu rebanho. Abel pegou a melhor parte, né? Caim deu a entender que Caim fez a oferta mais ou menos, né? E a ilustração lá da novela tentou mostrar isso. Pegou os frutos, isso aqui não vai dar para usar, isso aqui vai para lá mesmo. Né? Vai queimar, não tem nenhuma outra função, pelo menos não vai desperdiçar. Né? A cabeça estava muito, muito diferente. De novo, a ideia da oferta, o ato externo pode ser idêntico, né? Ou semelhante, vamos falar assim. Pode ser semelhante. 2 homens, 2 irmãos, né? Colheram daquilo que produziam e trouxeram ao altar e ali sacrificaram ao Deus eterno. Né? Olhando externamente, são semelhantes os eventos. Mas a motivação, o que está no coração, o que os nossos olhos não veem, é a questão que a gente vai falar do texto mais à frente. O que os nossos olhos não veem, mas Deus percebe e conhece o coração. Abel, diz lá o texto, né? Ofereceu melhor oferta ao Senhor, lá em Hebreus diz isso. Por quê? Porque creu. Ele confiou que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Né? E ele ofereceu a melhor parte. A oferta de Caim foi rejeitada porque Caim não tinha essa compreensão ou, né, na sua liberdade, escolheu oferecer a pior parte. Porque achou que as coisas eram dele e que Deus poderia simplesmente aceitar, né, a última parte. Então, como é importante, né, um ofertar ao Senhor com um coração no lugar certo, com uma motivação adequada. Né? Não por lei, mas por liberdade, né? Dentro desse lugar que Deus nos permite, né? Servi-lo, como o Senhor Francisco colocou. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus, diz lá o texto de Ageu, né? Pelo profeta Ageu, Deus respondendo isso. Sim. Pastor, também tem aquela passagem, né? Da viúva pobre. Nós vamos chegar nela agora. Okay, aguenta aí. Okay. Calma aí, aguenta aí. Vamos chegar nela. Né? 1 Coríntios 6,19. Puxar aqui para baixo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Né? Ressaltando aquilo que o Sr. Bonfim já havia dito antes. Né? No bom cuidado, na boa gestão do nosso corpo. Né? No cuidado no que nós fazemos, no que nós comemos, como agimos, né? Para que no nosso corpo também o Senhor seja glorificado. Né? Mais um texto aqui. Mateus 25:14, Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. E ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta de sua propriedade. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. Ou seja, as coisas que nós hoje tomamos conta não é necessariamente nós, como estamos falando. Né? Essa parábola que Jesus traz é dizer assim, em dado momento nós iremos prestar contas das coisas que Deus colocou em nossa administração. Né? A parábola dos talentos, né, ele vai falar mais à frente, né, é aquele momento de você devolver, olha, te dei 5, né, Senhor, 5 tu me deste, com alegria eu usei isso para multiplicar, trago 10 diante de ti. Né? É você usar o seu tempo, o seu corpo, os seus dons, e a palavra talento lá no texto hebraico, no texto grego, perdão, era uma moeda, né? Talento é uma moeda. Nós usamos aqui no português uma habilidade, né? Dá para trabalhar esse sentido, ou seja, o Senhor nos dá habilidades mais diversas. Né? Algumas dessas nós desenvolvemos. Né? Que bom se nós pudéssemos, nessa nova consciência, usar essas habilidades que Deus nos dá para engrandecer e valorizar o seu nome. Né? Então aqui, a partir então do primeiro artigo e na explicação de Lutero, cremos que o nosso Deus gracioso permite que usemos nossas posses ou suas posses, né, para nossas próprias necessidades,
como também para fazer o seu reino crescer. Contudo, devemos estar conscientes de que o mau uso destes recursos, ou a recusa em usá-los no seu serviço, equivale ao desvio ou fraude. Então, é possível roubar a Deus? Sim. Quando nós tomamos para nós aquilo que é dele, como se tivéssemos por arrogância essa petulância, não, isso é meu e eu faço o que eu quiser. Eu tenho o domínio. E aí, a parábola que nós citamos, esta noite perderei a tua alma. Toda essa sua petulância, essa sua convicção, para onde você vai levar? Nu viemos e nu deixaremos este mundo. Que bom podermos usar no tempo que Deus nos dá, um tempo de graça, e um tempo gratuito para nós, a nossa vida, o nosso tempo, nossas habilidades a serviço dele. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Se Deus hoje pedir contas da minha vida e da administração do que Ele colocou em minhas mãos, Ele poderá dizer, como na parábola, muito bem, servo bom e fiel? Como é que nós nos posicionamos diante dessa reflexão? Se Deus hoje pede contas da minha vida e da administração do que Ele colocou em minhas mãos, Ele pode dizer, servo bom e fiel? Entender uma coisa, irmãos, não é uma resposta absoluta, plena. Sempre, quando nós observarmos isso a partir da justiça de Deus, vamos ver assim, está faltando um pedaço. Está faltando algo para eu completar. Mas, isso é pela lei. E pela lei estaremos sempre julgados e condenados. Mas pela graça, como nós olhamos, que maravilha que Deus já me permitiu pensar hoje diferente do que eu pensava há algum tempo atrás. De que maneira maravilhosa Deus está usando a sua palavra, o tempo, as condições do momento, para me fazer enxergar o que antes eu não via. E servi-lo com maior liberdade, e servi-lo com maior prazer que antes eu não o fazia. Então, sim, pela lei estaremos sempre em dívida com Deus. Mas nós olhamos para Cristo Jesus e para a graça que é abundante. Sim, Senhor, obrigado por me permitir enxergar hoje o que eu não via antes e me dar o tempo para que eu possa servi-lo ainda melhor. Com o tempo, com a oportunidade, com o meu corpo, com os meus dons, com os meus bens, enquanto alegrar o teu coração. Enquanto tiver, isso for da tua vontade, que eu sirva aqui, que eu possa fazê-lo em alegria. Então, olhar sempre como oportunidade. Sim, pode falar. Sobre essa pergunta, esse questionamento, a gente sempre, como você está falando, a gente sempre vai se achar devedor, A gente vai sempre se achar, a gente está em falta, vamos dizer assim, Sim. Mas, na verdade, é como o próprio apóstolo Paulo nos conclama, para olharmos, esquecermos das coisas para trás ficam. Ou seja, como o senhor está dizendo, a gente tem que sempre aproveitar a oportunidade. Ou seja, já que eu estou me questionando, Deus está me permitindo crescer, porque eu estou conseguindo perceber o meu problema, Isso. Aí outro dia eu vi uma coisa interessante que fala assim, é igual no carro. O retrovisor é pequenininho, o para-brisa é grandão. Ou seja, a gente tem que olhar pouco, O essencial do passado. E sempre está visando à frente, Eu vou ter que começar a anotar, senhor Francisco, essas suas ilustrações e alegorias. Elas são muito interessantes. Tem que dirigir para avançar, Então, Isso aí. Seu Bonfim? Pastor, sim. O resumo é o seguinte, que vivamos sempre, não pela carne, mas vivamos sempre pelo Espírito. Porque quem vive pelo Espírito, procura satisfazer todas as exigências ou o que foi estabelecido pelo Senhor Deus, E se vivemos pelo Espírito, contemplamos aquilo que Ele espera de nós.
Sim, né? sim. Né? E nesse sentido também, só para complementar, né, a gente não precisa ficar se medindo um pelo outro. Né? Quanto que eu estou fazendo em relação ao quanto que tu está fazendo. Cada um serve na medida da oportunidade, da disponibilidade que Deus oferece. Nós nunca vamos atender ao Senhor na medida certa, porque pela nossa concupiscência, né, concupiscência da carne. Mas a gente, como cristãos e procurando viver pelo Espírito, a gente chega mais perto daquilo que Ele espera de nós, né? Isso, né? Então aqui, meu pai usa uma expressão, né? Ainda que eu andasse de joelho dia e noite, não pagaria as bênçãos que Deus derrama sobre minha vida, né? E eu gosto dessa frase do meu pai porque vem de uma pessoa que, na sua simplicidade, né? Meu pai fez lá, ele fala assim, aprendi a fazer o beabá lá no ensino primário e Deus me botou para tocar a vida, né? Então, assim, de pessoas sem muito letramento, né? Mas que conseguem enxergar o cuidado de Deus mesmo nas perdas. Ele mexe com agricultura, né? E às vezes chove, entra água lá dentro do sítio, pronto, perde toda a plantação de aipim, né? Ou a coisa que estiver plantando lá, perdeu. Aí ele fala assim, é de Deus. Né? Daqui a pouco vai dar outra colheita, não tem problema. Vamos lá, vamos seguir em frente. Né? Matou a raiz, corta os galhos, né? Corta a rama e faz ração, vende para quem, né, tem animal, quem tem gado. Então, assim, saber lidar, isso a gente chama de resiliência. Né? Mas resiliência, quando você tem essa resiliência sabendo que o Senhor está comigo, por isso, ainda, né, que os montes se abalem, né, não temerei. Isso traz uma grande sabedoria e de uma linguagem bem simples, do jeito que ele fala, né? Ainda que eu andasse de joelho dia e noite, não conseguiria cumprir, né? Pagar as promessas, as bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas. Então, no final, qual é o objetivo e a preocupação principal da minha vida? Como eu tenho usado os recursos colocados por Deus à minha disposição? De novo, só para reforçar isso, né? Que a gente, às vezes, quando a gente, como cristãos, precisamos limpar a nossa memória, né? Que por vezes fica ofuscada. Um estudo de reflexão sobre mordomia, para quem, né, vive essa liberdade, é importante também para que a gente, em todo momento, faça essa autocrítica, né? E dizer assim, não que eu vá cumprir plenamente, mas dizer assim, eu tenho deixado passar a oportunidade de servir ao Senhor com alegria? Talvez eu tenha deixado. Né? Porque nós ainda continuamos na velha natureza e o pecado tende a nos influenciar, como disse Paulo lá em Romanos 7. Ele tenta nos influenciar para o quê? Para a dúvida, para a negligência, né? Para a acomodação e para o distanciamento do cuidado de Deus. Né? Qual seria uma das causas para eu não servir em alegria ao Senhor? Deixar de reconhecer o valor do Evangelho que Ele me dá abundante e gratuitamente. Se eu perco essa dimensão, eu vou cair em algum momento no sentido de assim, vou fazer em retribuição, eu vou fazer para que Deus me aceite. Né? De novo, é uma obra por retribuição compensatória. E isso não é o que a Bíblia, não é o plano de Deus para nós. Né? Só seguindo aqui então. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com comida ou bebida, né, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Né? Pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. Né? O texto de Jesus. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Né? Esse texto lá de Mateus, né, capítulo 6, 25, 32 e 33. Ali no Sermão do Monte, Jesus falando sobre a importância, né,
das preocupações da vida. O que é mais importante? Né? O mais importante é cuidar com aquilo que é eterno. Pois o tempo aqui é passageiro. Mas é deste tempo passageiro, né, que vai, digamos, ele interfere diretamente na eternidade. Se eu, neste tempo passageiro, não dou atenção àquilo que é primordial, ou seja, reconhecer Deus e a sua graça, na eternidade eu vou lamentar. Mas se já aqui, no tempo da graça, eu reconheço e agradeço a Deus pelo perdão, pelo sustento, né? Reconheço Ele como doador e sustentador da minha vida, e ponho Ele em primeiro lugar, eu tenho a vida inteira, já aqui, começo agora, mas a vida inteira de gozo e alegria com Ele na eternidade. Né? Então, deixa eu só avançar aqui, isso. Aí é o último slide aqui nesse momento. Mordomia cristã, então, não é apenas um assunto de como eu uso as posses de Deus, mas de pôr Deus em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. E, portanto, né, é um assunto de prioridade. Né? Falar de mordomia é falar de prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Né? Aqui essa é uma das histórias que nós ouvimos no fim de semana. Né? Elias, ele vai até a cidade de Sarepta, encontra-se com uma senhora, a viúva, né? E essa senhora só tinha ela e o filho. E ela está ali recolhendo alguns gravetos num tempo de sequidão, que durou em torno de 3 anos e meio. Né? Ela está ali recolhendo alguns gravetos para fazer um último bolo, como ela mesma diz, vamos comer e vamos morrer, não temos nada mais para esperar. Né? O que me espera, o que me aguarda dessa vida é só a morte. A morte é o fim dessa agonia de tanto eu passar fome, o que é pior ainda, ver o meu filho passando necessidade. Né? Então ela estava diante de uma necessidade urgente, que era sobrevivência. Ela e o seu filho, a sua prole. Né? E aí vem o profeta Elias. Nós falamos esse fim de semana que muito provavelmente essa mulher, como muitas mães hoje que passam por necessidade de alimento, de necessidade de recurso para se manter a sua família, né, por desemprego, por inflação elevada e tudo mais, né, de olhar para a sua despensa e falar assim, meu Deus, só tem para hoje, talvez para amanhã alguma coisa. Né? Que vai ser de mim? E aí, de joelho, que eu falei isso no culto, já ouvi testemunhos nesse sentido, de orar dentro de casa em silêncio, falar, Senhor, proveja, né? provenha alguma coisa para mim, para minha família, porque não sei o que fazer. Né? Já fiz do caldo do feijão, já está só mesmo a tinta, né? Coisas difíceis. E aí nessa oração, Deus surpreende com alguém que bate a porta. Deus me pediu que eu viesse aqui. Né? No caso dessa mulher, Deus pediu que alguém viesse até ela, e foi Elias. Elias vai até lá, e aquela mulher que eu escolhi, ela vai alimentar você. 2 famintos, a mulher com seu filho e Elias do outro lado. Né? Elias vai se encontrar com ela, dona, eu vim aqui porque, né, o Senhor mandou que eu viesse, eu estou aqui, me arruma um pouco d'água? Sim, tal. Mas vai trazer água? Pode me trazer um pão também? Ixi, moço, pão tá ruim. Né? Tem não. Não, pode fazer. Não tem. Não é uma questão que eu não queira. Só tem para eu e meu filho comermos isso aqui e a gente vai morrer. Vai acabar tudo. Não. Pode fazer sua comida. Eu não estou aqui à toa. Deus me mandou. A senhora pediu alguma coisa ao Senhor? Provavelmente ela deve ter pedido. O texto não diz isso, mas ela deve ter pedido. Né? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pediu. Faça a comida, né? Traga o meu pão, né? E não vai faltar na tua despensa o alimento para mim, nem para o teu filho, nem para a senhora, até que o Senhor provenha, né, o tempo de abundância. Então, confiaram na promessa, confiaram na palavra do Senhor. Né? Confiaram que, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Isso foi a prioridade no coração dessa mulher. E a gente sabe o final da história, que eles, né, se mantiveram vivos, bem, com fartura na mesa, até que Deus mandou a chuva. Né? Como que isso aconteceu? O texto não entra em detalhes. Como é que isso acontece em nossos dias? Isso acontece ainda em nossos dias
quando é aquela irmã, aquela vizinha, ou aquela oferta que vem de alguém e fala assim, olha, esse ano a gente aconteceu isso, né? Batendo na porta de alguém, escuta, irmão, recebemos uma oferta assim da congregação, você aceitaria? Nossa, pastor, chegou na hora da oração, né? O meu pedido. E foi ajudado. E que alegria também para nós, pastor, quando chegou o momento, você ainda precisa, e a pessoa disse, pastor, muito obrigado. Esse mês aconteceram coisas aqui e não estamos precisando mais. Passa essa oferta, essa ajuda para uma outra pessoa carente. E sempre tem, né? E a gente sempre faz esse remanejamento, de modo que todos, ainda que seja com pouco, mas todos se mantêm, são sustentados, e isso é graça, isso é misericórdia, providência divina. Né? Aqui está o texto, não vou lê-lo, né? Mas para a gente apenas saber, o texto está aí. Qual a nossa atitude ao sermos convidados a ofertar quando estamos em dificuldades financeiras? Foi o que ela foi chamada, ela foi desafiada. Ela foi chamada ali, olha, me dá o meu pão primeiro. Meu sogro fala, né? Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Um ditado aqui do Rio, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O quê? Não, Elias, que isso? Não, primeiro eu vou alimentar o meu filho, quando ele estiver satisfeito eu como, você é visita, então você fica para depois. Né? O pensamento mais ou menos corriqueiro seria assim. Mas ela mudou a atitude, porque ela confiou na promessa que Elias trouxe. Né? E Elias também, Senhor, só me mandou para vir aqui pedir para comida para uma senhora que mal tem para ela e o filho dela. Bate, fica ruborizado na hora, de vergonha. Né? Me desculpa, senhora, né? A senhora não está dando conta nem da senhora mesma e eu ainda venho te incomodar? Não. Faz, porque o Senhor me colocou aqui e Ele é quem garante, é Ele quem está avalizando esse pedido. Né? Ele vai nos sustentar em todo momento. Então, confiar. É diferente, de novo aqui, gente, não é por obrigação. Não adianta eu ficar assim, olha, você vai ter que fazer para que o Senhor não te deixe faltar. E olha o exemplo lá, siga esse exemplo, e aí você vai de novo pelo desejo de ser compensado. O que surpreende é que não houve coerção. Houve uma mobilização do coração. Eu confio nesse Deus que realiza milagres, que faz prover. Né? Ela creu. Elias creu. E é a mesma coisa que acontece nessa história aqui. Né? Seu Bonfim queria falar aquela hora. Né? Dessa viúva que das suas 2 moedinhas, talvez 10 centavos, ou 5 centavos, nem sei se tem mais, né? 5 centavos tem. Pegou das suas moedinhas de pouco valor e ela deu tudo. Que é isso? Né? E é interessante a gente saltar, quando a gente vai estudar um pouquinho da Isagoge, né? do contexto litúrgico, é que as viúvas pobres não tinham nem a obrigação de ofertar. Né? Isso, fazendo a leitura, a gente se dá conta, peraí, mas como não tinha? Não tinha. Havia, embora não tivesse um sentimento, todo um aparato de previdência social no judaísmo antigo, mas tinha essa compreensão. Não, se é viúva, pobre, né, alguém que está desprovido, está liberado, né, da oferta. Mas ela veio a contrassenso do momento e ela ofertou 2 moedinhas. Passou despercebido para muita gente, mas Jesus viu e faz disso, né, e fez disso uma lição para os seus próprios discípulos e para a igreja de um modo geral. Seu José, pode falar. Basicamente isso. A oferta, né, a doação, a caridade, ela tem que primeiro brotar, ela tem que estar gravada no coração da pessoa. Não adianta a pessoa dar valores altos ou elevados, ou então, se for compulsoriamente a pessoa doar ou fazer um benefício para alguém, para um necessitado. Né? Eu tenho na família um caso muito peculiar,
né, em que um parente meu estava necessitando e somente pelo coração foram ofertadas, viabilizaram a superação de um problema financeiro desse parente, né? Outros não quiseram ofertar ou não quiseram doar. Eu agradeci da mesma forma. A falta dessas doações não fizeram falta, porque Deus complementou em rica medida a carência desse parente necessitado. Então, o resumo é este: não adianta, o ato de doar, o ato de ofertar, é extremamente nobre quando respaldado no coração. Se não for de coração, Deus não exige nada de ninguém. Isso aí. Okay? Isso aí. Muito obrigado. Obrigado pela reflexão. Então aqui, ó, essa viuvinha pobre, né, na sua humildade, na sua pobreza, né, só para a gente não confundir humildade com pobreza, são duas coisas diferentes, né? É uma questão, humildade é um estado emocional, um estado de espírito, de personalidade, né? E pobreza, isso é a condição social, né? Tem rico, humilde e pobre, orgulhoso, cheio de si, né? Então, não é uma coisa que define a outra. Às vezes a gente acaba confundindo a nossa linguagem comum, né? Mas essa viúva pobre, né, na sua pobreza, ofereceu ao Senhor o que ela tinha de melhor, né? Ela ofereceu, antes das moedinhas, ela ofereceu o seu coração. A sua confiança, a sua esperança estava depositada no Senhor. E é isso que Jesus usa como uma lição para todos nós, né? Aqui, o que aprendemos então com a oferta das duas viúvas? Quem esteve no culto, acompanhou o culto comigo, né? Gostaria de dizer o que dessa lição, dessas leituras, veio de talvez uma aprendizagem para vocês. Por favor. Essas duas viúvas, elas nos ensinam a confiar totalmente em Deus, né? Entregar totalmente nossa vida e nossos bens, nossa alma e nosso futuro, nosso amanhã nas mãos de Deus. Elas entregaram tudo que tinha porque confiavam em Deus. E tem um aspecto... Deixa eu só perguntar, desculpa, só perguntar uma coisa que me caiu aqui agora. Por acaso, a tela para vocês, ela está invertida? Não. Ah, então tá bom. Não. É que eu tô vendo ela aqui no meu computador, tá invertido. Tá. Eu falei, meu Deus, eu dei essa bobeira? Não. Mas tá bom, tá certo. Volta lá, desculpa, seu Francisco, pode falar. Não, eu só queria complementar, porque às vezes a gente pensa assim, o que a gente olha pra gente, né, e diz, o que eu tenho para oferecer para Deus, para alguém, que a gente olha para nossa miséria, para nossa condição, né, e as viuvinhas estão nos ensinando também, né, que todo mundo tem algo para oferecer, se olhar direitinho, né, se olhar com boa vontade, vai ver que tem algo a oferecer. Ainda que não se sinta capacitado, ainda que não tenha recursos, a gente tem como ajudar, como fazer algo. Nem que seja pouca coisa. Pois não? Fala, Gabriel. Ele falou que fala, nem que seja pouca coisa. Nem que seja pouca coisa. Nem que seja. E assim, interessante você trazer isso, né? Pouca coisa aos olhos de quem? É verdade. É verdade. Pouca coisa aos olhos de quem? E a quem nós queremos, digamos, engrandecer ou glorificar com a nossa oferta? Porque até então, e essa é a lição que Jesus dá, todos traziam sacos, né, de valores, né? E todos estavam ali olhando, falando, nossa, esse é devoto, nossa, esse é religioso, ó, que beleza, né? Quanto ele investe aqui nesse trabalho, né? Mas para aquelas pessoas, Jesus fala assim, isso é sobra para eles. Isso não tem peso, ou digamos assim, não tem um caráter de sacrifício, não é uma coisa que pesa, né? Para ela, embora fosse 2 moedinhas aos olhos dos outros, de novo, insignificante, né? Quase irrisório, né? Mas ela sabia por que ela estava trazendo aquele valor, mesmo que não precisasse fazê-lo, né? Foi uma coisa de vontade, do coração, que ninguém segura. Não, eu vou fazer. Mas não precisa. Não, eu não consigo não fazer, né? Deus está me mexendo comigo, não consigo não fazer. E ela fez. E isso assim, ela fez e ofertou mais do que todos.
ela não ofertou mais do que os maiores ofertantes. Não, ela ofertou mais do que todos juntos. Aí é aquela matemática, né? Como é que né? É pouco aos olhos de quem? Jesus falou assim, não, tudo isso aí que eles fizeram não é nada em relação ao que ela fez. Ela fez mais. Por quê? Está no coração dela. Está na fé que ela tem, né, em reconhecer que tudo vem do Senhor e que ela quer servir a esse Senhor, que é o Senhor da vida dela. Seu Bonfim? Aquilo que o senhor falou com muita propriedade, maravilhosamente bem. A fé sem obras é morta. Rigorosamente isso. Né? É isso aí. Tá? Deixa eu ver aqui, o que mais nós temos? Estamos chegando já, se não me engano, aqui a parte final, né? Motivados, então, a servir ao Senhor. É nesse sentido que nós devemos ofertar ao nosso Deus, né? Servir a Ele, né? Por que vou servir a Ele? Por tudo que Ele me faz, que Ele me dá abundantemente, sem que eu nada, né, contribua para merecimento, mas porque Ele é Pai, porque Ele é misericordioso, porque Ele quer que todos o conheçam. A gente vai falar na próxima semana, né? Hoje, então, a gente vai ficar com o primeiro artigo, e essas duas histórias, a gente semana que vem conversa, então, refletindo as nossas ofertas a partir do segundo artigo, né? E depois a gente fala na sequência. Um hino que eu gostaria de trazer aqui para a gente cantar, o amor é o mais importante. Né? O hino do nosso final. Depois a gente vai para nossas reflexões e oração final. Sim. Eu gostaria que me permitisse parabenizar a Valéria e ao filhinho dela, o Gabriel. Estão de parabéns, Gabriel. Você é realmente uma coisa maravilhosa. Uma obra de Deus na vida da mamãe e de todos nós. Estou maravilhado com a tua participação, Gabriel. Viu só? Obrigada. É meu aluno, viu? É meu aluno. Meu aluno. Então vamos cantar o hino O Amor é o Mais Importante do nosso hinário, né? É o número 130 do Louvai ao Senhor. Pastor? Sim. Antes de deixar o microfone aberto para cantar? É melhor aberto ou fechado, pastor? Fechado, que aí, senão ele dá conflito, né? Eu aqui eu faço já no canal só. Onde? Oi? A irmã Valéria congrega onde? Qual a igreja? Aqui em Campo Grande. Ah, beleza. Tá, estão se achegando, estão se arrebanhando para a congregação. Vamos cantar então o hino, aí podem cantar com o canal fechado aí se quiser, tá? Tudo que no mundo você tem perde o seu valor. Opa! Tudo que no mundo você tem perde o seu valor. O amor é o mais importante de nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar a seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão.
O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade, paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 la, larari lara. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Muito bem. Voltando então aqui, nós chegamos à parte final do nosso estudo nesta noite. Nós queremos falar com o nosso Deus. Pronto. Nossa oração final. Chamar o nosso Senhor para nos acompanhar. Pedidos, agradecimentos, caso vocês queiram mencionar alguma necessidade, algum motivo de gratidão também, podemos fazer neste momento. Agradecer, pastor, pela apresentação do meu trabalho. Por mais que eu tenha ficado nervosa, todo mundo gostou. O pessoal pediu mais referências, se interessaram pelo tema. E foi surpreendente para mim, porque eu achei que iam renegar o tema, porque é um tema que não está muito em alta, né? E aí foi muito bom, graças a Deus, Deus abençoou. É importante entender que você percebeu, né, que na verdade as pessoas estavam querendo aquele substrato, que foi aquele artigo. Imagino que tenha sido um diferencial, aquele último artigo que você citou na semana passada. Né? É novo, né? Foi uma referência nova, atual, e que vem e trazendo o que filósofos antigos falavam. Olha, hoje a ciência está mostrando o que eles já falavam antes. E a neurociência não tem essas questões de ideologia, né? Tá ali, pronto, acabou. É física, né? Que bom. Parabéns, viu, Valéria? Que bom. Mais algum outro motivo, irmãos? Seu bom fim? Pastor, eu quero agradecer, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos maravilhoso e agradecer a Deus por Jesus Cristo, por me permitir participar desse estudo bíblico que edifica cada vez mais, né, para que a gente possa viver neste mundo fortalecido somente pela fé em Cristo Jesus, em Deus Cristo Jesus. Parabéns mais uma vez a todos, a Valéria, ao Gabriel. Davi. Esperamos nos encontrar mais vezes. O Davi e no ponto o seu Francisco. Ah, o seu Francisco também, né? É que o seu Francisco está da tela. Seu Francisco... É o sofá que a gente não conseguiu ajeitar. É difícil de enquadrar todo mundo. Seu Francisco... Pronto. Então tá, irmãos, nós oramos ao nosso Deus, agradecemos, né, diante desses pedidos de vocês também, a oportunidade de tê-los a companhia de vocês aqui. É muito bom. O nosso estudo, ele sempre... a gente põe ele à disposição, né? Mas quanto maior a participação, a interação de vocês, auxilia na reflexão de outros, né, que estarão acompanhando esse estudo também. E assim como estamos, nós queremos falar com o nosso Deus. Amado Deus e Pai, graças te damos por toda a sorte de bênçãos que derramas sem mérito de nossa parte sobre nossas vidas. Nós te damos graças e louvor, porque através da Tua palavra compreendemos, Senhor, que o universo é Teu, a nossa vida pertence a Ti, e que é um grande privilégio podermos Te servir com o nosso corpo, com o nosso tempo, com os dons e também, Senhor, com os bens que administramos. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a reconhecer a Tua presença nas ações que tomamos em nosso lar,
também, Pai querido, na sociedade, onde nós servimos como estudantes, como acadêmicos, como profissionais, Senhor, nas mais diversas áreas. Nós te louvamos pela vida daqueles, Senhor, que ao longo de um período vasto de serviço e contribuição, hoje estão na condição de aposentados e ainda assim, Senhor, continuam te servindo no tempo livre, com as habilidades e a experiência que a vida lhes proporcionou. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por elas pessoas que já foram atingidas por este estudo pela Tua Palavra e suplicamos que mantenha o Teu Espírito Santo ativo para alcançar novas vidas, novos corações, para Te reconhecer e louvar o Teu santo nome e cuidado. Obrigado, Senhor, pela vida desses que estão aqui conosco e pedimos, continue sustentando-os com o seu poder e com a sua misericórdia, para que nos seus lares, entre seus filhos, entre seus entes queridos, possam, Senhor, aprender o valor da vida e da companhia um do outro, para que assim o Teu nome seja presenciado, experimentado em casa e também fora do lar. Por Cristo Jesus, o Teu Filho, de quem, em alegria, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Amém? Pessoal, então assim nós chegamos ao final desse nosso estudo. Chega aqui assim, professor, que eu quero agradecer. Chega aqui assim, que eu quero agradecer. Aqui na minha frente. Tchau! É aqui na minha frente.